Não é sobre liberdade, é sobre falta de responsabilidade. Oi, tudo bem? Meu nome é Daniela, você está no meu canal. Aproveite e se inscreve também, porque ele pode ser um pouquinho seu. Se inscreve e compartilha para a gente crescer essa comunidade aqui que fala sobre atualidade, religião e política. E hoje a gente vai falar sobre uma influenciadora cristã, né, chamada Fabi Bertotti, e um post que ela fez recente em suas redes sociais e que deu o que falar. Bem, eu não sei quantos aqui souberam ou leram, eu encontrei essa notícia inclusive num IG de notícias, não foi nem lá através da Fabiana que eu fiquei sabendo da notícia. Uma mulher trans chamada Jéssica Alves, ela é bastante conhecida como anteriormente o Ken humano e agora ela é a Barbie humana, né? E me parece que agora, enquanto Barbie humana, agora disse que gostaria de ser a primeira mulher trans a fazer um transplante de útero e gostaria de gestar, gostaria de ter um filho, né, dela gestado no ventre dela, né? E eu vi nesse site de notícias muitas pessoas falando, né, sobre essa decisão dela, de que faria essa cirurgia. A gente sabe que é uma cirurgia muito delicada, muito perigosa. Aliás, toda cirurgia tem seus riscos, essa não é diferente, é uma coisa nova, que pode dar, né, muito BO, claro, que tem a questão, sempre que tem questão de transplante de útero, tem a possibilidade do corpo rejeitar e toda uma gravidade, gente. Mas enfim, o fato é que a Fabiana pegou essa notícia, tirou 2 prints da capa da notícia e de uma segunda parte do texto da notícia. Vou botar aqui a foto da notícia e do print que a Fabiana fez. E ela colocou como legenda essa frase que eu comecei o vídeo, né? Não é sobre liberdade. É sobre 3 pontinhos e deixou para o seu público refletir sobre o que seria, né? Sobre o que ela tá falando. Ela abriu, né, as portas para que muitas pessoas vomitassem os seus preconceitos no seu post, né? Eu não comentei no post, na verdade eu combati alguns comentários do post, mas eu realmente não quis dar ali minha opinião. Primeiro porque ela não deixou claro no enunciado dela o que ela queria abordar com aquela postagem. Então eu já sendo macaca véia, gente, eu já sei que essa gente, quando não fala explicitamente as coisas, algumas pessoas são assim, né? Deixa pro outro falar o que ela tá pensando e aí se der ruim, a gente dá tempo de consertar ou voltar para trás, porque a gente não falou nada, né? Quem falou foi o outro, porque o que eu botei aqui, amor? Só botei que não é sobre liberdade. É sobre outra coisa, que eu ainda ia falar sobre o que era. Mas as pessoas que julgaram mal, entendeu? Mas eu já imaginava que o fato dela ter se isentado de dar de fato sua opinião é porque ela queria que as pessoas conduzissem da forma que elas quisessem, para caso depois desse ruim, ela ter a possibilidade de dizer, mas eu não falei nada, eu só queria falar sobre uma outra coisa e aí as pessoas levaram por esse caminho, mas eu não tenho culpa. Que foi exatamente o que ela fez, né? Já que depois que o post deu tão ruim, né? Muitas pessoas comentaram coisas absurdas, coisas que me preocuparam de uma maneira... Foi muito pesado. Foi muito pesado. E eu me coloquei no lugar dessas pessoas, né? Que já passam por tanto sofrimento, né? Por tanta privação, por tantos que julgam essas pessoas, né? Eu acho que eu não deveria ser mais uma a julgar. É óbvio que quando eu vi aquela notícia, eu vi ali vários problemas, né? Inclusive no post que eu vi de notícias, algumas pessoas ficaram se perguntando, tá, mas de quem é esse útero? Ela vai fazer um transplante de útero, esse útero vai vir de onde e tal? Outras pessoas falando da preocupação enquanto a saúde dela, nossa, mas se colocar numa situação de risco de novo, mulher, quantas cirurgias
para com isso, adota, não se coloca em risco de novo. E a gente poderia, né, a própria Fabiana poderia problematizar tanta coisa, né? Inclusive o que ela depois vem problematizar nos stories, dizendo que a intenção era aquela, ela podia já ter colocado ali no post, né? Ou então, como ela alega, né? Eu não pensei que ia sair nesse tom, que as pessoas iam levar nesse lado. Eu, na verdade, queria deixar as pessoas... eu queria educar as pessoas a pensar, eu queria fazê-las pensar, né? Um pouquinho mais, além do que parece ser. Mas não precisa ser um especialista na comunicação para entender que os códigos que ela deixou ali, né, conduziam exatamente para aquele banho de sangue que aconteceu nos comentários dela. Tinha uma foto de uma pessoa trans, tinha um texto onde a pessoa dizia que para se sentir plena ou completa ela agora queria ser mãe, né, gerar no próprio ventre, e também ela colocar essa questão da liberdade, de que não era sobre liberdade, né? E jogar para as pessoas, né, sobre o que era. Então, falem agora sobre o que é. Ela podia tentar fazer as pessoas refletirem mais profundamente sobre a questão, mas ela pelo menos poderia indicar, né, que ela não estava falando sobre a pessoa ser trans ou não, né? Que ela queria fazer as pessoas pensarem mais profundamente. Ou então também ela podia simplesmente fazer o que ela fez ali nos stories dela e problematizar a questão que ela trouxe, que é o fato do mercado ilegal de órgão, que era mais ou menos o que ela disse que queria falar com o post, e que o post de maneira nenhuma apontava para isso, né? Tanto sim que 95% dos comentários eram de pessoas sendo preconceituosas, transfóbicas, criticando a decisão da moça no sentido da sexualidade dela e não do fato dela estar talvez se expondo a um risco, né, e tal, que de qualquer forma, né, os comentários e as nossas opiniões sobre o que essa moça vai fazer de cirurgia ou não interfere na decisão final dela, né? Então acho até desnecessário a gente ficar conjecturando possibilidades. Porque ela não devia fazer, porque de fato nossa opinião não vai interferir em nada na vida dela, já que a vida dela, é particular, né? Ela tem dinheiro, como a própria Fabiana falou, para pagar as cirurgias dela, não tá pedindo dinheiro para ninguém para isso, então é um direito dela fazer o que quiser com o corpo dela. Mas eu fico imaginando por que esse gasto de energia, né, de fazer um post que ela tinha o objetivo de falar sobre o mercado ilegal de órgãos e ela simplesmente largar lá sem maiores explicações e deixar que as pessoas primeiro se banqueteassem, né, dos seus preconceitos e depois se degladiassem com aquelas que viram o problema, né, da postagem dela. E aí depois ela vem como se nada tivesse acontecido e simplesmente dá aquela carteirada, mas não tô falando disso, eu queria falar sobre mercado ilegal de órgãos, sobre o valor de uma pessoa pobre, a vida de uma pessoa pobre valer menos do que uma pessoa rica e tal. Acho super válido, inclusive, quero deixar aqui em aberto, quero deixar isso aqui claro, né? Super importante esse debate sobre o mercado ilegal. A gente sabe que tem muitas pessoas que são sequestradas, né, para alimentar esse mercado ilegal. A gente sabe que na maioria das vezes são pessoas pobres, né, que não tem muito recurso para investigação, para recorrer, para buscar saber, e essas pessoas simplesmente desaparecem. A gente sabe que esse mercado com certeza tem poderosos envolvidos, ou ele não seria tão bem sucedido como é, né? Mas nada disso tem ligação de fato com a matéria, com a chamada da matéria e com o caso da Jéssica Alves. A não ser que ela esteja indicando ou afirmando ou querendo dizer que a Jéssica iria roubar um útero para fazer o transplante. Aí já é outra coisa. Mas fora isso, a matéria não indicava isso. A chamada da matéria, a manchete, também não indicava isso. E foi de péssimo tom, né? Foi de uma falta de respeito tremenda com as pessoas trans, né, do mundo todo, que sofrem demais por não serem aceitas, né? Não são aceitas em suas casas, não são aceitas na sociedade. E assim, eu entendo que os cristãos, de maneira geral, consideram
né? Consideram que é pecado e tal, mas a gente tem que separar as coisas. Você pode até considerar pecado isso para você, mas isso jamais deve fazer com que você repulse essas pessoas ou machuque essas pessoas ou despreze essas pessoas, porque Cristo nos deu um mandamento de amar a todos, né? De amar as pessoas, o nosso próximo, como a gente ama nós mesmos. A nossa obrigação é respeitar a decisão delas e amá-las, né? O fato de você amar e respeitar e não ficar jogando na cara dela que acha aquilo errado, não significa que você é conivente. Significa que você respeita o livre-arbítrio do outro. Entendeu? E eu acho que faltou isso ali para muitas pessoas que comentaram naquele post. E para mim, a Fabiana, ela tem a sua parcela de culpa a partir do momento que ela fez um post com uma vítima que tem a sua idade estimada, né? O seu tempo de vida estimado em 25 anos aqui no Brasil, né? Porque do alfabeto LGBTQIA+, as que mais morrem são as trans aqui no Brasil, né? Então, desse grupo tão vulnerável, né, Fabiana escolher simplesmente jogá-las aos leões. É isso, fica aqui meu repúdio a essa atitude dela, minha solidariedade às pessoas trans e que Jesus mude meu coração, né? Porque às vezes é difícil amar o próximo quando o próximo é tão escroto, principalmente com as minorias, que já sofrem tanto, e depois tentam agir como se não tivessem provocado a manada. É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.